Gravando. Sétimo ano, revisão P2, terceiro trimestre, capítulo 10 e 11. Região Sudeste e região Sul. Se eu pular algum tópico, me avisa, por favor, tá? Então, aspectos políticos, simples. Você vai ter que gravar os estados e as capitais. Sudeste, São Paulo, capital São Paulo. Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Espírito Santo, Vitória, Minas Gerais, Belo Horizonte, tá? Aspectos naturais, são todas as características naturais que compõem a região do Sudeste. Então nós temos os mares de morros, vários morrinhos que nós temos aqui, tipo, no Sudeste. Tipo, você olha para o Rio de Janeiro e tal, vários morrinhos. Aqui mesmo também. Nós temos a vegetação de Mata Atlântica, que restam apenas 7% por conta do desmatamento que aconteceu por conta do avanço da urbanização, construção da minha casa, sua casa, enfim. Indústrias, rodovias, avenidas. Nós podemos citar também o clima, tá? O clima da região Sudeste predominante é o clima tropical, com duas estações do ano, uma quente e úmida e a outra menos quente e seca, tá? Sobre a vegetação, que ela está abaixo de 25%, nós já estudamos que isso significa um hotspot, tá? Uma vegetação que tipo já está quase que acabando, menos de 25%. No caso da vegetação que nós comentamos aqui do Sudeste, 7% dela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dos aspectos naturais. Eu acho que é só. Economia histórica. Depois eu vejo, se tiver alguma coisinha eu gravo no final. Economia histórica. Então nós estudamos que o Sudeste ele foi povoado a princípio pela corrida do ouro. Então estávamos todas as pessoas lá no Nordeste por conta do ciclo da cana-de-açúcar. Quando encontraram ouro na região Sudeste, sobretudo na região do estado de Minas Gerais, aconteceu a corrida do ouro. Grave esse evento histórico. A corrida do ouro é quando as pessoas saíram do Nordeste, vieram para o Sudeste para poder explorar as minas. Depois nós temos também, sobre a história, o ouro negro, que é o café. Café, sobretudo, plantado no estado de São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro também. Então, o café é considerado como ouro negro porque foi a primeira economia que de fato trouxe lucro para o Brasil. Porque antes do café nós éramos colônia de Portugal. A partir do café nós éramos um país independente. Então é por isso que é considerado como ouro negro, porque de fato trouxe lucro para o nosso país. Você vai ter que associar a economia cafeeira à industrialização. É bem simples. Então na economia cafeeira nós lucramos muito. Criamos toda uma infraestrutura de rodovias, de avenidas, de portos, regiões portuárias para fazer a importação e exportação, ferrovias para poder fazer o deslocamento. Também foi necessária uma mão de obra muito grande. Então, quando o café entrou em crise no ano de 1929, por conta da quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, toda essa infraestrutura do café foi utilizada para a industrialização. Então, a mão de obra que era utilizada no café foi utilizada nas indústrias. Toda a infraestrutura de energia, de transportes que era utilizada no café, agora é utilizada nas indústrias. Também o mercado consumidor também foi apoiado aí, tipo, para poder comprar os produtos industriais. Economia atual. Na economia atual, nós podemos falar sobre as automobilísticas da região do Grande ABC, podemos falar também da extração de petróleo lá da Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, quadrilátero ferrífero, que são cidades mineradoras do estado de Minas Gerais. Quadrilátero é um formato dessa região, que é como se fosse um quadrado, tá? Então essas cidades de Minas Gerais, Mariana, Brumadinho, Ouro Preto, enfim, são cidades que até hoje são fortes na mineração, só que minério de ferro, tá? O ouro praticamente se esgotaram comparado à colonização. Sobre a economia atual, eu acho que é só, tá? Região Sul agora. Aspectos políticos. Também vai ter que citar os estados e as respectivas capitais. Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Aspectos naturais. O Sul é composto principalmente ali pelos pampas, pelas pradarias, tá? Um relevo mais baixinho, tá? Lá no Rio Grande do Sul. Nós temos as araucárias, que predominam no estado do Paraná, que é parecido com pinheiros. Restam apenas 2% por conta da extração para poder fazer móveis, armário, guarda-roupa, enfim. Temos um pouquinho de Mata Atlântica na parte do litoral, tá? E no caso lá do sul, onde que existem os pampas, as pradarias, nós temos ali um relevo de gramíneas, tá?
grama lá no Rio Grande do Sul, poucas árvores. Ocupação. Sobre a ocupação do Sul, ela ocorreu por alguns motivos. O primeiro aí que podemos citar é a substituição da mão de obra. Então, nós precisávamos de uma mão de obra salariada e ninguém queria pagar esse salário para ex-escravo. Então, pagava esse salário para os imigrantes italianos, para os imigrantes alemães, que são os principais aí da região Sul. Outra coisa que ocorreu foi a defesa da região Sul, que era alvo constante aí de invasões de uruguaios, de argentinos, até o Paraguai ali já se interessou por regiões próximas, então era necessário ocupar essa região de pessoas para poder defender esse espaço territorial. O outro motivo que nós temos é o branqueamento da região. Então, no caso, os nossos imperadores, eles tinham como objetivo, Dom Pedro I, Dom Pedro II, tornar o Brasil mais branco do que preto. Falharam, tá? Então, teve esse incentivo aí para imigração europeia para tentar tornar o Brasil mais branco do que preto. IDH. O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a saúde, a economia e a educação. Então, nós já estudamos que lá no Sul há um destaque na saúde. E por que há esse destaque na saúde? Simples. Hospitais bons, médicos bons, tecnologia boa, tá? Medicamentos, oferta aí tipo de alimentos, tá? Atividades físicas. Então, todos esses elementos fazem com que a região Sul eles vivam mais que as demais regiões do Brasil, tá? E por último, para poder finalizar a revisão, a hidrelétrica de Itaipu. Então, a hidrelétrica de Itaipu foi construída ali às margens das cataratas do Iguaçu, tá? Foi uma construção com parceria do Paraguai para poder fornecer energia elétrica através do movimento das águas dessa área. A hidrelétrica de Itaipu é a segunda maior do mundo. E assim a gente finaliza aqui a nossa revisão. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui para ver se tem mais alguma coisinha que eu acabei esquecendo. Mas eu acho que é só. Não esquece de fazer o resumo a ser entregue aí na quinta-feira. Só dar uma olhadinha se tem mais alguma coisa, mas eu acho que é só. Deixa eu ver. Amanhã é de história. Amanhã é de história. Uhum. História e matemática. As duas? Não. Quarta é matemática. Eu sei que eu falei com a redação. É que vai ter um dia que vai ter duas provas. Matemática e redação. Não. Matemática É e língua redação. portuguesa e redação. É junto? Não. Vai ser prova matemática. de redação. Gente, eu tô participando. Então, vai ser Desde Desde o começo do ano. Não tinha prova. Tinha assim, até no Burnout. Não, só tinha teoria. Prova da combate não tinha. Como é que foi, Chico? Bem, Ah, aqui ó, esqueci de falar sobre o clima da região sul. Mais simples, né? Clima subtropical, tá? Clima subtropical é aquele que tem as 4 estações do ano bem definidas, com invernos bem mais rigorosos, tá? Bem mais fortes, com áreas até de neve em algumas poucas partes, e o verão bem menos quente daquilo que nós estamos acostumados aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Falei aí sobre as pradarias, os campos, enfim, os pampas, regiões gramíneas. Achando que não é para o dia. Acho que eu já citei também em aula que parte também tipo dos imigrantes virem para cá é por conta de crises e guerras mundiais que aconteciam lá no continente europeu, né? Eu acho que é só, acabei.